Mulher é abandonada pela família e foi trabalhar. O que ela descobriu a deixou em desespero. Helena observou as paredes vazias do pequeno apartamento onde havia crescido. Aos 19 anos, jamais imaginara que estaria completamente sozinha. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do antigo relógio de parede, única herança de sua mãe, Dona Clara. As fotografias já estavam guardadas em caixas, junto com as memórias de uma vida que parecia cada vez mais distante. Fazia 3 meses que sua mãe havia partido após uma longa batalha contra uma doença que consumiu não apenas sua força vital, mas também todas as economias da família. O que Helena não esperava era que seu pai, Ricardo, não suportaria a perda. Numa manhã comum, ele simplesmente saiu para trabalhar e nunca mais retornou, deixando apenas um bilhete com as palavras "Não posso mais". O calendário na parede marcava 25 de março. Faltavam apenas 5 dias para o vencimento do aluguel. Helena havia tentado de tudo. Entregou currículos em lojas, restaurantes e escritórios da pequena cidade de Serra Verde, interior de São Paulo, mas as portas pareciam se fechar uma após a outra. Seus olhos castanhos, herdados da mãe, pousaram sobre uma antiga fotografia que ainda resistia na parede. Dona Clara, sorridente, em frente à Fazenda Santa Clara, onde trabalhou por mais de uma década. "A fazenda!", exclamou Helena, lembrando-se das histórias que sua mãe contava sobre o lugar. Era uma propriedade próspera, a maior da região, conhecida pela produção de café e criação de cavalos. Dona Clara sempre falava com carinho do tempo em que trabalhou lá, antes de se casar com Ricardo e se mudar para a cidade. "Fazenda Santa Clara, bom dia." "Bom dia, eu sou filha de Clara Mendes, que trabalhou aí por muitos anos. Estou procurando uma oportunidade de trabalho. Qualquer posição seria." "Clara Mendes?" A voz do outro lado suavizou. "Sim, me lembro dela. Uma excelente funcionária. Sinto muito por sua partida. Olha, por coincidência, estamos precisando de alguém para ajudar nos estábulos. Você tem experiência com cavalos?" Helena hesitou. Sua experiência com cavalos limitava-se às poucas vezes que visitou a fazenda com a mãe quando criança, mas não podia deixar essa chance escapar. "Aprendo rápido", respondeu com firmeza, "e tenho muita disposição para trabalhar." "Muito bem. Pode vir amanhã cedo para uma entrevista? Pergunte por seu José, o administrador." "Sim, estarei aí primeira hora." "Muito obrigada pela oportunidade." Ao desligar o telefone, Helena sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que o trabalho seria pesado, mas estava disposta a fazer qualquer coisa para recomeçar sua vida. Passou o resto do dia organizando suas poucas roupas em uma mochila velha e separando documentos. À noite, sentada na pequena varanda do apartamento, Helena observou o céu estrelado do interior. Uma brisa suave trazia o perfume das flores do jardim que sua mãe tanto amava. Fechou os olhos e pôde ouvir claramente a voz de Dona Clara. "Filha, a vida às vezes nos derruba, mas o importante é sempre levantar. Somos como as flores do jardim. Mesmo depois do inverno mais rigoroso, voltamos a florescer." Na manhã seguinte, Helena acordou antes do sol. Vestiu sua única calça jeans resistente e uma camisa simples. No espelho, prendeu os longos cabelos negros em um rabo de cavalo firme. Seus olhos refletiam uma determinação que nem ela mesma sabia que possuía. Pegou sua mochila e, antes de sair, parou em frente ao relógio de parede. Com cuidado, retirou-o e o embrulhou em um pedaço de tecido. Era seu único tesouro, sua conexão com o passado, e o levaria consigo para seu novo começo. O primeiro ônibus da manhã estava quase vazio. Durante o trajeto de 40 minutos até a fazenda, Helena observou a paisagem mudando gradualmente. As casas da cidade foram dando lugar a campos verdejantes e plantações de café. Ao longe, começou a avistar os contornos da Fazenda Santa Clara, com suas construções antigas e imponentes. Desceu no ponto mais próximo e caminhou por 10 minutos pela estrada de terra. Seus pés levantavam pequenas nuvens de poeira vermelha, manchando seus tênis brancos. O sol começava a despontar no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, quando Helena finalmente chegou aos portões da fazenda.
Um senhor de idade, que estava alimentando algumas galinhas próximo à entrada, ergueu os olhos para ela com curiosidade. "Bom dia", disse Helena, tentando controlar o nervosismo em sua voz. "Estou procurando o seu José. Vim para uma entrevista." O homem sorriu gentilmente. "Ah, você deve ser a filha da Dona Clara. Pode seguir por aquele caminho ali. O escritório é a segunda construção à direita. Seu José já deve estar lá." Helena agradeceu com um aceno e seguiu na direção indicada, seu coração batendo cada vez mais forte. À medida que se aproximava do escritório, podia ouvir o relinchar dos cavalos nos estábulos próximos e sentir o cheiro característico da fazenda. Uma mistura de café torrado com feno fresco. Na porta do escritório, parou por um momento para respirar fundo. "É agora", pensou consigo mesma. "Não posso desistir." Com determinação, bateu 3 vezes na porta de madeira maciça, pronta para enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para ela naquele novo capítulo de sua vida. A porta do escritório se abriu, revelando um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e expressão severa. Seu José ajustou os óculos de armação dourada enquanto examinava Helena dos pés à cabeça. "Entre", disse secamente, voltando para sua mesa de madeira maciça repleta de papéis. O ambiente cheirava a café recém-passado e tinha nas paredes diversos quadros com fotografias antigas da fazenda. Helena reconheceu sua mãe em uma delas, junto a um grupo de funcionários, seu sorriso tão radiante quanto em suas memórias. "Então você é a filha da Clara", seu José começou, folheando alguns documentos. "Sabe que o trabalho nos estábulos é pesado, não é? Não é lugar para a moça da cidade." Helena endireitou a postura, engolindo o nervosismo. "Sei que não tenho experiência, mas aprendo rápido. Preciso muito dessa oportunidade e não tenho medo de trabalho pesado." Um meio sorriso surgiu no rosto do administrador. Igualzinha à sua mãe. Clara também chegou aqui sem experiência, mas tinha essa mesma determinação no olhar. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os estábulos. "Vou te dar uma chance, mais pela memória de sua mãe do que qualquer outra coisa. Mas vai ter que provar seu valor. Não vai se arrepender, prometo", Helena respondeu, sentindo um fio de esperança crescer em seu peito. "Marcos", seu José chamou em voz alta. Poucos segundos depois, um rapaz alto e corpulento entrou na sala. Seus olhos verdes tinham um brilho frio quando pousaram sobre Helena. "Este é Marcos, nosso capataz. Ele vai te mostrar suas funções e supervisionar seu trabalho." Marcos apenas acenou com a cabeça, seu rosto permanecendo impassível. "Me acompanhe", disse em um tom que não escondia seu desagrado com a situação. Ao saírem do escritório, Helena precisou apertar o passo para acompanhar as passadas largas do capataz. O sol já estava mais alto e os primeiros trabalhadores começavam suas atividades diárias. Alguns acenavam curiosos ao vê-la passar. "Os estábulos precisam ser limpos antes das 7. Marcos começou a explicar sem diminuir o ritmo. "Depois você ajuda com a alimentação dos animais. Nada de mimos ou conversinha com os cavalos, isso aqui não é pet shop. Começa por aqui." "Quero tudo impecável em 2 horas", ordenou virando as costas sem dar mais instruções. Helena suspirou, olhando para os instrumentos em suas mãos. Nunca havia feito aquele tipo de trabalho antes, mas não podia demonstrar fraqueza. Estava prestes a começar quando ouviu uma voz amigável atrás de si. "Oi, você deve ser a nova funcionária." Uma jovem de cabelos cacheados e sorriso caloroso se aproximou. "Sou Luísa. Também trabalho nos estábulos." "Helena", respondeu, sentindo-se instantaneamente mais leve com a presença da outra. "Estou um pouco perdida, para ser sincera." Luísa riu, pegando outra pá. "Não se preocupe, vou te ensinar. O Marcos sempre faz isso com os novatos, mas juntas terminamos mais rápido. Só não conte para ele que te ajudei." As duas começaram a trabalhar enquanto Luísa explicava as particularidades de cada cavalo. Havia o Trovão, um garanhão negro temperamental que só aceitava ser alimentado depois dos outros. A Estrela, uma égua mansa que adorava cenouras, e o Ventania, um potro jovem cheio de energia. "Sua mãe trabalhava aqui, não é?" Luísa perguntou enquanto enchiam os coxos com ração. "Dona Clara era muito querida por todos. Ela que me ensinou quase tudo que sei sobre os cavalos." Helena sentiu os olhos marejarem, mas manteve a compostura.
Sim, ela amava este lugar. Sempre falava da fazenda com tanto carinho. O Marcos mudou muito as coisas desde que assumiu como capataz. Luísa baixou a voz, olhando ao redor, para certificar-se de que estavam sozinhas. Antes era diferente. Todo mundo se ajudava. Agora, ela não completou a frase, mas seu olhar dizia muito. Terminaram o trabalho pouco antes das 7, e Helena já sentia cada músculo de seu corpo protestando. Suas mãos, não acostumadas ao trabalho pesado, estavam vermelhas e doloridas. Você se sai bem para uma iniciante. Luísa sorriu, ajudando-a a guardar os equipamentos. Vem, vou te mostrar onde pode guardar suas coisas e onde fica o refeitório. O café da manhã aqui é sagrado. No caminho para o refeitório, Helena observou melhor a fazenda sob a luz da manhã. Era um lugar bonito, com jardins bem cuidados e construções antigas que contavam histórias. Algumas das casas dos funcionários ficavam próximas aos estábulos, e Luísa explicou que havia alojamentos disponíveis para quem quisesse morar na propriedade. Na verdade, Luísa hesitou por um momento. Tem um quarto vago no alojamento feminino. Se você quiser, seria bom ter uma companhia. Helena sentiu seu coração se aquecer com o convite. Talvez, pensou, ainda existisse espaço para novas amizades e recomeços em sua vida. Mas antes que pudesse responder, a figura imponente de Marcos surgiu na porta do refeitório, seu olhar crítico fixo nas duas. O intervalo é de 20 minutos, anunciou em tom ríspido. E Luísa, preciso falar com você depois, sozinho. O sorriso de Luísa vacilou por um momento, e Helena percebeu que havia muito mais acontecendo naquela fazenda do que podia imaginar. Seu primeiro dia mal havia começado, e já sentia que estava prestes a mergulhar em águas muito mais profundas do que esperava. A primeira semana de Helena na fazenda Santa Clara passou como um turbilhão. Seus dias começavam antes do nascer do sol e terminavam com todo o seu corpo dolorido. Mas havia uma satisfação crescente em ver os estábulos limpos e os cavalos bem cuidados. O relógio de sua mãe agora marcava as horas no pequeno quarto que ocupava no alojamento feminino, ao lado do de Luísa. Naquela manhã de sábado, enquanto organizava os fardos de feno, Helena notou algo diferente na rotina da fazenda. Grupos de trabalhadores conversavam em cochichos, dispersando-se rapidamente quando Marcos se aproximava. O capataz parecia mais tenso que o normal, se é que isso era possível. Tem algo errado com o Ventania, Luísa comentou baixinho, aproximando-se com um balde de água. Ele está abatido desde ontem, mas o Marcos não quer chamar o veterinário. Helena olhou para o jovem potro, seu pelo outrora brilhante agora sem vigor. Mas por quê? O Ventania não é um dos cavalos mais valiosos da fazenda? Exatamente por isso, Luísa respondeu, verificando se não havia ninguém por perto. O doutor, Paulo sempre cuidou dos animais aqui, mas desde que o Marcos assumiu, ele só vem quando é extremamente necessário. Dizem que é para economizar, mas... Um barulho de passos interrompeu a conversa. Antônio, um dos tratadores mais antigos, aproximou-se carregando sacos de ração. Seu rosto enrugado demonstrava preocupação. Meninas, sussurrou colocando os sacos no chão, tomem cuidado com o que falam por aqui, as paredes têm ouvidos. Ele fez uma pausa, olhando significativamente para Helena. Sua mãe era uma mulher muito observadora, sempre dizia que os números não mentem. Antes que Helena pudesse perguntar o que ele queria dizer, Marcos surgiu na entrada do estábulo. Antônio rapidamente pegou seus sacos e se afastou, deixando no ar mais perguntas do que respostas. O que vocês tanto cochicham? Marcos questionou, seu olhar penetrante alternando entre as duas. Helena, o seu José quer os relatórios de consumo de ração do mês. Estão na minha sala, vá buscar. Helena nunca tinha entrado na sala do capataz antes. Era um ambiente pequeno e organizado ao extremo, com várias pastas etiquetadas nas prateleiras. Sobre a mesa, encontrou os relatórios mencionados, mas algo mais chamou sua atenção. Uma planilha com números que não batiam com os registros que ela preenchia diariamente nos estábulos. Procurando algo específico, a voz de Marcos a sobressaltou. Ele estava parado na porta, bloqueando a saída. Não, só vim pegar os relatórios. Helena respondeu, tentando manter a voz firme enquanto segurava os papéis. Você é muito parecida com sua mãe, sabia?
Marcos avançou alguns passos. Ela também era curiosa demais para o meu gosto, mas aprendeu a ficar no seu lugar. A ameaça velada fez Helena sentir um arrepio na espinha, mas ela manteve a postura. Preciso entregar isso ao seu José, disse, passando por ele rapidamente. No caminho para o escritório principal, sua mente fervilhava. Os números diferentes, as mudanças mencionadas por Luísa, a economia forçada com os veterinários, os cochichos dos funcionários. Havia algo muito errado acontecendo ali. Durante o almoço, sentada com Luísa no refeitório, Helena mal tocou em sua comida. Observava os outros funcionários, notando como alguns pareciam tensos, sempre alertas. Foi quando percebeu Dona Zefa, a cozinheira que trabalhava na fazenda há mais de 20 anos, fazendo sinais discretos para que a seguissem até a despensa. Sua mãe era minha melhor amiga. Dona Zefa começou assim que fechou a porta. Ela descobriu algumas coisas aqui antes de partir. Coisas que não devia. Que coisas? Helena perguntou, seu coração acelerando. Não posso falar muito, mas preste atenção nos livros de registro. Sua mãe sempre dizia que a verdade está nos detalhes. A cozinheira suspirou profundamente. Só tome cuidado, menina. O Marcos tem olhos e ouvidos em todo lugar. Naquela tarde, enquanto escovava Estrela, Helena percebeu que estava no meio de algo muito maior do que imaginava. As palavras de sua mãe ecoavam em sua memória. Filha, às vezes a justiça precisa de uma mão amiga para triunfar. No que está pensando? Luísa perguntou, aproximando-se com uma escova nova. Helena hesitou por um momento, mas algo em seu coração dizia que podia confiar na amiga. Luísa, você já comparou os relatórios de consumo com as entregas reais de ração? O rosto de Luísa empalideceu. Você também notou? Achei que era a única. Ela olhou ao redor antes de continuar. Tem mais coisa. Os medicamentos dos cavalos, os registros de manutenção dos equipamentos. Nada bate. Precisamos de provas, Helena sussurrou. Documentos, registros, qualquer coisa que mostre o que está acontecendo. É perigoso, Luísa advertiu. O Marcos não está sozinho nisso. Tem gente importante envolvida. Um relincho agudo do Ventania interrompeu a conversa. O potro parecia pior, suas pernas tremendo enquanto tentava se manter em pé. Helena sentiu seu coração apertar. Não era apenas sobre números em uma planilha. Eram vidas que estavam em risco. Vou descobrir o que está acontecendo, disse com firmeza. Devo isso à minha mãe, aos animais e a todos que trabalham aqui. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Da janela do estábulo, Helena observou Marcos caminhando em direção ao seu carro, carregando uma pasta preta debaixo do braço. Em seu peito, uma determinação crescia. Ela encontraria a verdade. Não importava o custo. O amanhecer ainda era apenas uma promessa no horizonte, quando Helena acordou sobressaltada, com batidas em sua porta. Era Luísa, com uma expressão urgente no rosto. Precisamos ir agora, sussurrou. O Marcos sempre chega mais tarde aos domingos, é nossa chance. Helena vestiu-se rapidamente, seu coração batendo forte contra o peito. As duas atravessaram o terreno da fazenda como sombras, evitando as áreas iluminadas pelos últimos postes ainda acesos. A sala do capataz estava mergulhada na penumbra quando chegaram. Mantenha vigia, Helena instruiu enquanto Luísa posicionava-se estrategicamente próxima à janela. Com mãos trêmulas, Helena usou a chave reserva que Antônio havia esquecido propositalmente no estábulo no dia anterior. A porta abriu com um rangido suave. O escritório estava exatamente como Helena se lembrava, exceto por uma pasta vermelha sobre a mesa que não estava lá antes. Seus dedos deslizaram sobre a capa, revelando documentos que fizeram seu coração gelar. Helena, rápido, Luísa alertou em um sussurro urgente. Um barulho de motor ao longe fez as duas congelarem. É o carro do seu José, Luísa alertou, sua voz mal contida. Helena rapidamente recolocou os documentos na pasta, exatamente como os encontrou. Quando fecharam a porta, passos já ecoavam pelo corredor. As duas correram silenciosamente até os estábulos, fingindo iniciar suas tarefas diárias. Bom dia, meninas, seu José cumprimentou ao passar, ajustando seus óculos dourados. Começaram cedo hoje. Os cavalos não esperam, Helena respondeu com um sorriso forçado.
seu coração ainda disparado. Ao longo da manhã, entre suas tarefas habituais, Helena não conseguia tirar da cabeça o que havia descoberto. Os números eram assustadores. O esquema não envolvia apenas pequenos desvios, mas uma rede complexa de fraudes que sangrava a fazenda há meses. "O Ventania está pior", Luísa comentou durante o intervalo do almoço, longe dos ouvidos curiosos. O potro mal tocava em sua ração, e sua respiração estava cada vez mais difícil. "Encontrei os registros de medicamentos", Helena revelou em voz baixa. "O dinheiro destinado aos tratamentos veterinários está sendo desviado. Não é só economia. Eles estão embolsando tudo. Mas e o Sr. Alberto? O proprietário da fazenda precisa saber." Helena mordeu o lábio, hesitante. "Não é tão simples. Pelos documentos que vi, tem gente grande envolvida. Precisamos de mais provas, algo que não possam negar." À tarde, enquanto limpava as baias, Helena observava cada movimento na fazenda com outros olhos. Notou como alguns funcionários evitavam certas áreas, como documentos eram trocados discretamente, como números eram alterados em planilhas aparentemente inocentes. Sua mãe também percebeu. Antônio comentou baixinho enquanto ajudava com os fardos de feno. Ela começou a juntar provas, mas... "Mas o quê?" Helena insistiu, seu coração apertando. "Ela adoeceu de repente", ele respondeu, seu olhar distante. Nunca conseguiu terminar o que começou. Uma súbita realização atingiu Helena como um raio. Sua mãe não havia apenas descoberto as fraudes. Ela estava prestes a denunciá-las. A doença que a consumiu tão rapidamente, o comportamento estranho de seu pai antes de partir, tudo começava a fazer um sentido terrível. "Helena." A voz de Marcos cortou seus pensamentos como uma navalha. "Preciso dos relatórios de consumo até o fim do dia." "Sim, senhor", respondeu automaticamente, observando o capataz se afastar. Em sua mente, uma decisão começava a se formar. Não deixaria o trabalho de sua mãe inacabado. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena organizou todas as fotos que havia tirado, criando um arquivo detalhado em seu celular. Suas mãos tremiam enquanto digitava notas, conectando os pontos, revelando um esquema muito maior do que imaginava. Um som de passos no corredor a fez rapidamente esconder o celular. Pela fresta da janela, viu Marcos conversando com um homem que nunca tinha visto antes. A conversa parecia tensa, com gestos bruscos e vozes contidas. "Precisamos agir logo", sussurrou Luísa, que havia entrado silenciosamente no quarto. "O Ventania não é o único em risco. Outros cavalos começaram a apresentar sintomas." Helena assentiu, sua determinação crescendo. "Amanhã vou falar com seu José. Ele precisa saber o que está acontecendo." "Não", Luísa segurou seu braço. "Não sabemos em quem podemos confiar. E se ele estiver envolvido também?" O relógio na parede, a última lembrança de sua mãe, marcava as horas com seu tic-tac constante, como se contasse os momentos até uma revelação inevitável. Helena olhou para a foto de Dona Clara em sua mesa de cabeceira, aquele sorriso gentil que escondia tanta força. "Então vamos direto ao Sr. Alberto", decidiu Helena. "Mas antes precisamos de algo mais, algo que eles não possam esconder ou negar." "Como o quê?" "Os registros bancários", Helena sussurrou, um plano começando a se formar em sua mente. "Eles devem manter cópias de tudo no computador do escritório principal." Luísa arregalou os olhos. "Isso é muito arriscado, Helena." "Mais arriscado é deixar isso continuar", respondeu sua voz firme. "Minha mãe não pôde terminar o que começou, mas eu vou. Por ela, pelos animais, por todos nós." O vento noturno soprava suavemente através da janela, carregando consigo o aroma dos estábulos e o peso de segredos há muito guardados. Helena sabia que estava prestes a mexer em um vespeiro, mas não havia mais volta. A verdade, como sua mãe sempre dizia, tinha um jeito de vir à tona, mesmo que fosse preciso ajudá-la um pouco. A segunda-feira amanheceu com uma neblina densa cobrindo a fazenda Santa Clara. Helena e Luísa aproveitaram a baixa visibilidade para observar discretamente a rotina do escritório principal durante suas tarefas matinais. A Dona Carmen, secretária do seu José, sempre sai às 17h em ponto, Luísa explicou enquanto distribuíam feno para os cavalos.
E às terças-feiras ela tem um compromisso na cidade, então não volta para fazer hora extra. Helena assentiu, memorizando cada detalhe. E o backup dos arquivos? Você tem certeza sobre isso? Absoluta, Luísa respondeu. Trabalho aqui há 3 anos. Todo final de expediente, o sistema faz backup automático de todos os documentos. Os arquivos ficam guardados no computador principal. Enquanto conversavam, Marcos passou por elas carregando sua habitual pasta preta. Seu semblante estava mais tenso que o normal. No dia anterior, mais 2 cavalos haviam apresentado sintomas semelhantes aos do Ventania. Antônio, Marcos chamou bruscamente. Quero você supervisionando a entrega de ração hoje. E nada de conversa com essas 2. O velho tratador apenas assentiu, mas trocou um olhar significativo com Helena. Todos estavam chegando ao seu limite com aquela situação. Durante o almoço, Helena se aproximou discretamente de Dona Carmen no refeitório. A secretária, uma senhora de seus 50 anos, sempre fora gentil com os funcionários. Dona Carmen, Helena começou casualmente. Ouvi dizer que a senhora dá aulas de catequese na igreja. Minha mãe também era catequista. O rosto da secretária se iluminou. Ah, sim, sua mãe era uma alma especial. Sabe, até hoje sinto falta das nossas conversas durante o café da tarde. A senhora ainda mantém aquele costume de tomar café às 3 em ponto? Claro, querida, é sagrado. Quer me acompanhar amanhã? Helena sorriu, declinando educadamente. Tinha conseguido a informação que precisava. À tarde, enquanto cuidava dos cavalos, Helena não conseguia tirar os olhos do Ventania. O potro mal se mantinha em pé, sua respiração cada vez mais laboriosa. Luísa havia tentado convencer Marcos mais uma vez a chamar o veterinário, mas ele foi irredutível. Se continuar assim, Luísa não completou a frase, mas Helena entendeu. Não tinham muito tempo. Quando a noite chegou, as 2 refinaram os últimos detalhes do plano. O tempo de backup do sistema, o intervalo entre as rondas do segurança noturno, a localização das câmeras de segurança, cada elemento foi minuciosamente estudado. Amanhã, então, Helena confirmou, sua voz mal passando de um sussurro, durante o café da Dona Carmen. Tenho medo, Helena, Luísa confessou. Se nos pegarem... É por isso que você não vai se envolver diretamente, Helena determinou. Preciso que você seja meus olhos. Qualquer movimento suspeito me avisa pelo celular. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, seu pensamento alternando entre as provas que precisava encontrar e as memórias de sua mãe. O relógio na parede parecia marcar as horas mais lentamente que o normal. Pela manhã, cada minuto parecia se arrastar. Helena cumpriu suas tarefas habituais, tentando agir o mais naturalmente possível. Marcos passou várias vezes pelos estábulos, mais irritadiço que o normal. Algum problema? Helena perguntou a Antônio, que acabara de voltar de uma conversa com o capataz. O Sr. Alberto está vindo fazer uma visita surpresa amanhã. O velho tratador respondeu baixinho. Marcos está feito gato em teto quente. A notícia fez o coração de Helena acelerar. Era ainda mais crucial conseguir as provas hoje. Amanhã poderia ser tarde demais. Às 14h55, Helena observou Dona Carmen seguir sua rotina habitual, preparando-se para seu sagrado momento do café. Luísa já estava posicionada estrategicamente próxima ao escritório principal, fingindo limpar os canteiros de flores. Agora, Luísa enviou a mensagem pelo celular. Suas mãos tremiam enquanto navegava pelos arquivos. Anos de documentos desfilavam pela tela. Registros financeiros, notas fiscais, relatórios de despesas. Foi quando encontrou uma pasta protegida com o nome Operação SC. 5 minutos. A mensagem de Luísa piscou em seu celular. Helena rapidamente inseriu seu pendrive, copiando todos os arquivos que conseguia encontrar. Cada segundo parecia uma eternidade. De repente, ouviu vozes no corredor. Não, Marcos, não posso adiar a visita do Sr. Alberto. A voz de seu José ecoou. Ele quer ver pessoalmente a situação dos animais. Helena sentiu seu sangue gelar. Os passos se aproximavam do escritório. 3 pessoas vindo na sua direção. Luísa alertou pelo celular. O pendrive ainda mostrava 47% da transferência. Helena olhou freneticamente ao redor,
procurando uma saída. As vozes ficavam mais próximas a cada segundo, e o arquivo que poderia revelar toda a verdade ainda não estava completamente copiado. A barra de progresso do pendrive parecia zombar de Helena. 52%, 53%, 54%. Os passos no corredor ficavam cada vez mais próximos. Em um momento de inspiração, ela rapidamente minimizou todas as janelas e se escondeu embaixo da grande mesa de madeira maciça, seu coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. A porta se abriu. Não me importa o que você diga, José. A voz de Marcos soava alterada. Não podemos receber o Sr. Alberto agora. Os animais. Eles precisam de mais tempo para se recuperar. Recuperar do que exatamente? Seu José questionou, sua voz carregada de suspeita. Helena observava os pés dos dois homens através da fresta sob a mesa. 73%. Mostrava o pendrive silenciosamente. É apenas uma fase ruim, Marcos tentava explicar. Você sabe como é o clima nesta época do ano. Chega de desculpas. Seu José bateu na mesa, fazendo Helena segurar a respiração. Tenho recebido relatórios conflitantes, despesas que não fazem sentido e agora os animais doentes. O Sr. Alberto precisa ver isso com seus próprios olhos. 85%. Helena rezava em silêncio. Nesse momento, um alvoroço vindo dos estábulos chamou a atenção de todos. A voz de Luísa soava alarmada. Socorro, ele está muito mal. Os homens saíram apressadamente do escritório. Helena esperou alguns segundos, seu coração ainda disparado, antes de sair de seu esconderijo. 97%, 98%, 99%, 100%. Com mãos trêmulas, ela removeu o pendrive e colocou tudo exatamente como estava. Ao chegar aos estábulos, encontrou uma pequena multidão reunida em torno da baia do Ventania. O potro estava caído, sua respiração irregular. Luísa estava ao seu lado, lágrimas correndo por seu rosto. Ele precisa de um veterinário agora, Luísa implorava. Eu já disse que... Marcos começou, mas foi interrompido por seu José. Chame o Dr. Paulo imediatamente, ordenou o administrador, sua voz não deixando espaço para argumentos. E quero ver todos os registros de medicamentos dos últimos 6 meses na minha mesa amanhã cedo. Helena observou o rosto de Marcos empalidecer levemente. Ele saiu rapidamente, suas botas fazendo um som pesado contra o chão de terra. Nas horas que se seguiram, o Dr. Paulo chegou e diagnosticou uma infecção grave, agravada pela falta de tratamento adequado. Outros cavalos também foram examinados, revelando um quadro preocupante de negligência. Isso é inadmissível, o veterinário declarou enquanto aplicava medicação no Ventania. Estes animais deveriam ter recebido tratamento há semanas. Onde estão os antibióticos que prescrevi no mês passado? Quais antibióticos? Seu José perguntou, suas sobrancelhas franzidas. A receita que enviei com o Marcos era um tratamento preventivo para todo o plantel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena e Luísa trocaram olhares significativos. Naquela noite, após todos se recolherem, as duas amigas se encontraram secretamente no quarto de Helena. Com mãos tremendo de expectativa, elas conectaram o pendrive ao notebook. Meu Deus! Luísa sussurrou enquanto os arquivos se abriam. Isso é muito pior do que imaginávamos. Os documentos revelavam um esquema elaborado, notas fiscais fantasmas, desvio de medicamentos, superfaturamento de equipamentos que nunca chegaram à fazenda. Marcos não estava sozinho. Havia uma rede de pessoas envolvidas, incluindo fornecedores e intermediários. Olha isso. Helena apontou para um arquivo específico. Os relatórios que minha mãe começou a preparar, eles estão aqui. Era verdade. Em uma pasta antiga, encontraram documentos parcialmente preparados por Dona Clara, detalhando irregularidades que ela havia descoberto. O arquivo estava incompleto, interrompido abruptamente na data em que ela começou a adoecer. Helena, Luísa segurou a mão da amiga. Sua mãe era muito corajosa, e você é igual a ela. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Helena, enquanto lia as anotações deixadas por sua mãe. Era como se, através daquelas palavras, ela pudesse sentir novamente a força e a integridade que sempre admirou em Dona Clara.
Amanhã o Sr. Alberto estará aqui, Helena disse, enxugando as lágrimas. Precisamos organizar tudo isso de forma clara e irrefutável. As duas passaram horas separando e organizando as provas, criando um dossiê completo que mostrava a evolução do esquema ao longo do tempo. O relógio na parede marcava 3 da manhã, quando finalmente terminaram. "O que você acha que vai acontecer?" Luísa perguntou, sua voz demonstrando preocupação. Helena olhou pela janela, observando as luzes suaves que iluminavam os estábulos durante a noite. O Ventania estava melhor após receber o tratamento adequado, mas outros animais ainda precisavam de cuidados. "Não sei", respondeu honestamente. "Mas sei que não posso ficar em silêncio. Devo isso à minha mãe, aos animais, a todos que trabalham aqui." Um barulho de carro chamou a atenção das duas. Pela janela viram Marcos chegando em horário incomum, carregando caixas para seu escritório. "Ele deve estar tentando esconder as evidências", Luísa sussurrou. "Tarde demais", Helena respondeu, segurando o pendrive com força. "A verdade já está aqui." O amanhecer se aproximava, e com ele a visita do Sr. Alberto. Helena sabia que as próximas horas seriam decisivas, não apenas para ela, mas para o futuro de toda a fazenda Santa Clara. Deitada em sua cama, com o dossiê seguramente guardado, ela olhou para o relógio de sua mãe na parede. "Amanhã, mãe", sussurrou. "Amanhã vamos terminar o que você começou." O dia amanheceu com uma claridade diferente na fazenda Santa Clara. Os primeiros raios de sol mal haviam tocado os campos quando Helena já estava de pé. O dossiê preparado na noite anterior, guardado com segurança em sua bolsa. Luísa esperava por ela no corredor do alojamento, ambas com olheiras profundas da noite mal dormida. "O Sr. Alberto chegará às 9, Luísa informou enquanto caminhavam para os estábulos. "Marcos já está aqui desde o amanhecer, correndo de um lado para outro como uma formiga tonta." De fato, o capataz parecia especialmente agitado naquela manhã. Funcionários eram instruídos apressadamente, documentos eram reorganizados e uma tentativa óbvia de apresentar tudo em perfeita ordem estava em andamento. "Como está o Ventania?" Helena perguntou a Antônio, que acabara de sair da baia do potro. "Melhor, graças ao tratamento do Dr. Paulo", o velho tratador respondeu, baixando a voz. "Mas os outros ainda precisam de cuidados." O veterinário deixou um relatório completo sobre o estado de saúde dos animais. Às 8h45, um movimento incomum começou na entrada principal da fazenda. Seu José, impecavelmente vestido, caminhava de um lado para outro, ajustando nervosamente seus óculos dourados. Marcos permanecia próximo, seu rosto uma máscara de falsa tranquilidade. Pontualmente às 9 horas, um carro preto e elegante cruzou os portões da fazenda. Do veículo desceu um homem alto, de cabelos grisalhos e postura imponente. O Sr. Alberto Montenegro, proprietário da fazenda Santa Clara. "José, quanto tempo?" Sua voz grave ecoou pelo pátio enquanto cumprimentava o administrador. Seus olhos, porém, já percorriam atentamente cada detalhe do local. Helena observava a cena de longe, seu coração batendo acelerado. O momento que tanto esperava estava próximo, mas precisava escolher a hora certa. A comitiva iniciou a inspeção pela fazenda. Helena e Luísa mantinham distância, mas acompanhavam discretamente o grupo. Quando chegaram aos estábulos, o Sr. Alberto parou abruptamente. "O que houve com este animal?" perguntou, observando o Ventania, que ainda apresentava sinais claros de sua recente enfermidade. "Uma pequena indisposição." Marcos apressou-se em responder. "Já está sendo tratado." "Pequena indisposição?" Uma voz firme soou atrás deles. Era o Dr. Paulo, que chegava para o acompanhamento dos animais. "Sr. Alberto, esse cavalo quase partiu por negligência médica, e não é o único caso." O proprietário da fazenda franziu o senho, seu olhar alternando entre o veterinário e Marcos. "Explique-se." Helena sentiu que era o momento. Com passos firmes, aproximou-se do grupo. "Sr. Alberto!" Sua voz saiu mais forte do que esperava. "Meu nome é Helena, sou filha de Clara Mendes, que trabalhou aqui por muitos anos. Há algo que o senhor precisa ver." Marcos deu um passo à frente, mas seu José o deteve com um gesto. O Sr. Alberto observou Helena com interesse. "Clara Mendes?" "Sim, me lembro dela. Uma funcionária exemplar."
O que você tem para me mostrar, menina? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os cavalos pareciam ter silenciado seus relinchos habituais. O Sr. Alberto pegou o dossiê e começou a folhear os documentos, seu rosto ficando mais sério a cada página. Isso é absurdo, os números não mentem. Helena rebateu, sua voz tremendo levemente. E não são apenas números. São notas fiscais fraudadas, registros alterados, medicamentos desviados. O senhor pode verificar cada documento. E pode conferir também isto. Luísa se aproximou, entregando o relatório do Dr. Paulo sobre o estado de saúde dos animais. O Sr. Alberto examinou tudo com atenção meticulosa. Seu rosto, antes cordial, havia se transformado em uma máscara de seriedade. José chamou finalmente. Chame a polícia, e ninguém sai da fazenda até eles chegarem. Marcos tentou correr, mas foi contido por 2 funcionários. Seu rosto estava lívido, toda a arrogância anterior substituída por puro pânico. Senhorita Helena, o Sr. Alberto se voltou para ela. Sua mãe era uma mulher íntegra e corajosa. Vejo que a filha herdou essas qualidades. A fazenda deve muito a vocês duas. As lágrimas que Helena havia segurado por tanto tempo finalmente correram livres por seu rosto. Luísa a abraçou, enquanto outros funcionários se aproximavam, alguns chorando, outros aplaudindo. O que acontecerá agora? Alguém perguntou. O Sr. Alberto olhou ao redor para os rostos ansiosos de seus funcionários. Primeiro, vamos cuidar destes animais. Doutor, Paulo quer um programa completo de recuperação para todo o plantel. Depois, ele fez uma pausa significativa. Precisamos reorganizar a administração da fazenda. Precisamos de pessoas de confiança, pessoas com integridade. Seu olhar pousou sobre Helena, que ainda enxugava as lágrimas. Naquele momento, ela sentiu como se sua mãe estivesse ali, sorrindo orgulhosa. O relógio em seu quarto havia marcado muitas horas de angústia e medo, mas agora marcava o início de um novo tempo na Fazenda Santa Clara. A semana que se seguiu à revelação do esquema foi intensa na Fazenda Santa Clara. Uma equipe de auditores ocupou o escritório principal, mergulhando em pilhas de documentos e registros digitais. O Sr. Alberto permaneceu na propriedade, supervisionando pessoalmente cada aspecto da investigação e das mudanças necessárias. Helena observava tudo com um misto de alívio e apreensão. Estava no estábulo, escovando gentilmente o pelo do Ventania, que melhorava a cada dia quando o Sr. Alberto a encontrou. Sabe, Helena, ele começou apoiando-se na cerca da baia. Passei a noite relendo as anotações da sua mãe. Clara tinha um olho extraordinário para detalhes e um coração enorme para esta fazenda. Ela amava este lugar, Helena respondeu, sentindo a familiar pontada de saudade. Mesmo depois de sair daqui, sempre falava da fazenda como se ainda fizesse parte dela. E fazia. O proprietário sorriu. Tanto que criou uma filha com os mesmos valores. Helena, tenho uma proposta para você. Ela parou de escovar o cavalo, voltando sua atenção total para o Sr. Alberto. Estamos reestruturando toda a administração da fazenda. Precisamos de pessoas que não apenas entendam de números, mas que também tenham conexão com este lugar e suas pessoas. Gostaria que você assumisse a supervisão do bem-estar dos funcionários e dos animais. Helena sentiu seu coração acelerar. Mas eu não tenho experiência administrativa. Tem algo mais importante: integridade e compromisso. O resto se aprende. Já conversei com o seu José, ele pode orientá-la na parte burocrática. O que me diz? Antes que Helena pudesse responder, Luísa entrou correndo no estábulo. Helena! Exclamou, antes de perceber a presença do Sr. Alberto. Oh, desculpe, eu... Pode falar, Luísa. Ele incentivou com um sorriso. Bem, encontraram sua caixa de memórias no antigo escritório do Marcos. Aquela que sua mãe guardava aqui na fazenda. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Aquela caixa havia desaparecido após a saída de sua mãe da fazenda, e com ela, fotografias e lembranças preciosas. Com licença, pediu, seguindo Luísa até o escritório principal. Lá, sobre uma mesa, estava uma caixa de madeira entalhada que Helena reconheceu imediatamente. Dentro, encontrou fotografias antigas de sua mãe com os funcionários, recortes de jornal sobre a fazenda e um diário.
Ele deve ter escondido quando sua mãe começou a investigar as irregularidades. Luísa comentou suavemente. As lágrimas embaçaram sua visão, mas Helena sorriu. Voltou aos estábulos onde o Sr. Alberto ainda aguardava sua resposta. Aceito, disse com firmeza. Mas tenho algumas condições. O proprietário arqueou as sobrancelhas interessado. E quais seriam? Primeiro, quero implementar um programa de capacitação para os funcionários. Segundo, precisamos de um protocolo mais rigoroso para o cuidado dos animais. E terceiro, ela respirou fundo, quero transformar uma das antigas áreas em um centro de convivência para os trabalhadores e suas famílias. Sr. Alberto sorriu, estendendo a mão. Fechado. Quando quer começar? Na verdade, Helena olhou ao redor do estábulo para os cavalos que tanto precisavam de cuidados, para os funcionários que passavam carregando feno. Já comecei. Nos dias que se seguiram, a fazenda foi gradualmente ganhando nova vida. O Dr. Paulo implementou um programa completo de recuperação para os animais, com visitas regulares e tratamentos adequados. Luísa foi promovida a supervisora dos estábulos, seu conhecimento e dedicação finalmente reconhecidos. Uma tarde, enquanto organizava sua nova sala no escritório principal, Helena encontrou uma foto antiga caída atrás de um arquivo. Nela, sua mãe sorria ao lado de um grupo de trabalhadores. O antigo relógio da família visível na parede atrás deles. Pensei que você gostaria de ter isto, Antônio disse, entrando na sala com uma muda de orquídea. Era a flor preferida da sua mãe. Ela sempre dizia que orquídeas são como pessoas. Precisam de cuidado e paciência para florescer. Helena colocou a muda na janela de sua sala, ao lado do relógio que agora marcava não apenas as horas, mas também as mudanças positivas que começavam a florescer na fazenda Santa Clara. Sabe, Antônio, ela disse, ajustando a planta, acho que finalmente entendo por que minha mãe amava tanto este lugar. Não são apenas os animais ou as plantações, são as pessoas, as histórias, a possibilidade de fazer diferença na vida dos outros. O velho tratador sorriu, suas rugas se aprofundando. E agora você está escrevendo sua própria história aqui, menina. Sua mãe estaria orgulhosa. Pela janela, Helena podia ver os trabalhadores voltando para suas casas após um dia de trabalho. Não havia mais o medo ou a tensão de antes. No lugar, via sorrisos, conversas animadas, a sensação de pertencimento que sua mãe tanto valorizava. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto uma brisa suave balançava as folhas das árvores. Era o mesmo cenário que sua mãe contemplava anos atrás, mas agora com uma nova promessa de futuro, uma nova chance de fazer a coisa certa. Um mês havia se passado desde que Helena assumira seu novo cargo na fazenda Santa Clara. O outono chegava com suas manhãs frescas e o aroma de café recém-colhido no ar. Em sua sala, agora decorada com a orquídea que florescia timidamente e fotos antigas da fazenda, ela analisava os relatórios do primeiro mês de mudanças. Os números são animadores, seu José comentou, ajustando os óculos enquanto revisavam juntos os documentos. O índice de satisfação dos funcionários aumentou significativamente e a recuperação dos animais está acima das expectativas. Helena sorriu, lembrando-se do Ventania que naquela manhã mesmo havia corrido pelo pasto como se nunca tivesse estado doente. E o centro de convivência? As obras começam na próxima semana, ele respondeu, um brilho de admiração nos olhos. Sabe, Helena, confesso que estava cético quando você propôs todas essas mudanças. Mas agora, uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Dona Zefa, a cozinheira, acompanhada por várias mulheres da fazenda. Helena, querida, começou a senhora, viemos falar sobre aquela sua ideia das hortas comunitárias. Já temos 15 famílias interessadas. O projeto das hortas comunitárias era especialmente querido para Helena. Sua mãe sempre falava sobre como uma horta podia unir pessoas e alimentar não só o corpo, mas também a alma. Ótimo, Helena respondeu entusiasmada. Podemos começar a delimitar os espaços ainda esta semana. Luísa já separou as ferramentas que precisamos. Enquanto as mulheres discutiam animadamente os detalhes do projeto, Helena notou uma movimentação incomum no pátio. Um carro que ela não conhecia estava estacionado próximo aos estábulos.
São os primos do Sr. Alberto, seu José explicou, percebendo seu olhar curioso. Vieram conhecer as mudanças na fazenda. Parece que estão interessados em implementar práticas similares em outras propriedades da família. Helena sentiu uma pontada de orgulho. As transformações na fazenda Santa Clara estavam repercutindo além de seus limites. Mas, com o reconhecimento, vinham também novas responsabilidades e desafios. Naquela tarde, durante uma reunião com o Sr. Alberto e seus primos, Helena apresentou os resultados do primeiro mês. Impressionante, comentou Ricardo Montenegro, o mais velho dos primos. Especialmente o programa de bem-estar animal. Nunca vi índices de recuperação tão expressivos. O segredo é simples, Helena respondeu com convicção. Tratamos cada animal como único e cada funcionário como família. E os custos? Questionou Maria Helena Montenegro, a prima mais nova, uma executiva de aparência sofisticada. Inicialmente mais altos, Helena admitiu, mas a longo prazo os benefícios superam largamente os investimentos. Funcionários motivados produzem mais e melhor. Animais bem cuidados têm uma vida útil maior. Sem falar na qualidade de vida de todos. O Sr. Alberto observava o intercâmbio com evidente satisfação. Após a reunião, chamou Helena para uma conversa particular. Eles querem expandir seu programa para outras fazendas do grupo, revelou. Seria uma oportunidade de impactar ainda mais vidas. Helena sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Mas... e a Santa Clara? Continuaria sendo sua base, ele assegurou. Mas pense no bem que poderia fazer, levando essa transformação para outros lugares. Naquela noite, sozinha em seu quarto no alojamento, Helena contemplava a proposta enquanto observava o relógio de sua mãe. O tic-tac familiar parecia embalar seus pensamentos. Uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. Era Luísa, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Você está com aquela cara de quem está carregando o mundo nas costas, comentou a amiga, servindo o chá em 2 xícaras. Helena compartilhou a proposta do Sr. Alberto. É uma oportunidade incrível, mas você tem medo de que a Santa Clara perca o rumo que conquistamos? Luísa completou compreensiva. Exatamente. Minha mãe dedicou tanto a este lugar, e agora que finalmente conseguimos transformá-lo no que ela sempre sonhou... Helena, Luísa segurou suas mãos com carinho. Sua mãe não sonhava apenas com uma fazenda melhor. Ela sonhava com um mundo melhor. E agora você tem a chance de realizar esse sonho em uma escala maior. As palavras da amiga ecoaram em sua mente. Lembrou-se das últimas palavras no diário de sua mãe, sobre proteger não apenas a fazenda, mas os valores que ela representava. Do lado de fora, o vento suave da noite trazia o aroma das flores do jardim que haviam plantado recentemente. As risadas das crianças dos funcionários, brincando nas novas áreas de lazer, misturavam-se aos sons noturnos da fazenda. Sabe, Helena disse após um momento de reflexão, talvez seja possível ter raízes fortes e ainda assim abrir as asas. A Santa Clara será sempre nosso lar, nosso exemplo. Mas o que aprendemos aqui? Isso precisa voar mais alto. Luísa sorriu, orgulhosa da amiga. E nós estaremos aqui para manter tudo nos trilhos, enquanto você espalha essas sementes de mudança. As duas ficaram ali, compartilhando chá e sonhos, enquanto a noite avançava. Na parede, o relógio continuava seu ritmo constante, marcando não apenas o tempo, mas também o compasso de uma transformação que estava apenas começando. A reunião com todos os funcionários da fazenda Santa Clara foi marcada para uma manhã de sábado. O grande galpão, recentemente reformado para servir como centro de convivência, estava cheio. Rostos familiares e amigos observavam Helena com expectativa enquanto ela se preparava para fazer o anúncio. Família Santa Clara, começou, sua voz firme apesar do nervosismo. Há 3 meses, enfrentamos juntos um dos maiores desafios desta fazenda. Hoje, estamos aqui para celebrar não apenas nossa recuperação, mas também nosso crescimento. As palavras fluíam naturalmente enquanto ela compartilhava os resultados alcançados. A recuperação completa dos animais, o sucesso das hortas comunitárias, os novos programas de capacitação. Cada conquista era recebida com sorrisos orgulhosos. Agora,
continuou Helena, temos a oportunidade de expandir esse trabalho para outras fazendas. E para isso, preciso da ajuda de todos vocês. Um murmúrio percorreu o salão. Antônio, que estava sentado na primeira fila, levantou a mão. Você vai nos deixar, menina? Perguntou, sua voz traindo preocupação. Nunca, Helena respondeu com convicção. A Santa Clara é meu lar, minha base. Mas assim como uma árvore forte espalha suas sementes, podemos levar o que aprendemos aqui para outros lugares. Ela então revelou seu plano. Criar uma equipe de multiplicadores, pessoas da própria fazenda, que ajudariam a implementar as mudanças em outras propriedades. Luísa seria promovida a coordenadora geral dos estábulos, mantendo os padrões de excelência estabelecidos. Cada um de vocês carrega um conhecimento precioso, Helena continuou. Dona Zefa, por exemplo, não é apenas nossa cozinheira. Ela é uma especialista em gestão de recursos e desperdício zero. Antônio conhece cada palmo desta terra e sabe como manter o equilíbrio entre produção e preservação. Os rostos antes apreensivos começaram a se iluminar com compreensão e interesse. Várias mãos se levantaram, oferecendo-se para participar do projeto. Após a reunião, enquanto as pessoas ainda conversavam animadamente em pequenos grupos, o Sr. Alberto se aproximou de Helena. Você transformou funcionários em família, observou. Este é o verdadeiro segredo do seu sucesso. Helena sorriu, observando Luísa organizando o primeiro grupo de treinamento. Aprendi com minha mãe que uma fazenda não é feita apenas de terra e animais, é feita de pessoas e seus sonhos. Nas semanas que se seguiram, a Fazenda Santa Clara se transformou em um centro de aprendizagem. Representantes de outras propriedades vinham conhecer o trabalho, participar de workshops e trocar experiências. Em uma tarde particularmente movimentada, Helena encontrou um momento de paz nos estábulos. O Ventania, agora completamente recuperado, aproximou-se para receber um carinho. Às vezes me pergunto se ela imaginava que tudo isso seria possível, Helena confidenciou ao cavalo, pensando em sua mãe. Ela sabia. A voz de seu José soou atrás dela. O administrador se aproximou, carregando uma pasta antiga. Encontrei isto nos arquivos. Acho que você deveria ver. Era um projeto escrito por Dona Clara anos atrás, propondo muitas das mudanças que Helena havia implementado. Na última página, uma anotação manuscrita dizia: para quando minha Helena estiver pronta. Ela sempre soube que você voltaria, seu José comentou suavemente, e que transformaria este lugar exatamente no que ele deveria ser. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena, enquanto lia as palavras de sua mãe. Era como se cada passo que havia dado nos últimos meses tivesse sido guiado por aquele amor que transcendia o tempo. No centro de convivência, agora repleto de vida e atividade, uma nova placa havia sido instalada. Espaço Clara Mendes, onde sonhos florescem. Era uma homenagem simples, mas significativa, à mulher que havia plantado as primeiras sementes de mudança. Helena, Luísa chamou, aproximando-se apressada. O pessoal da fazenda Bom Retiro chegou para o treinamento e trouxeram casos muito parecidos com os que enfrentamos aqui. Ótimo, Helena respondeu, enxugando as lágrimas e guardando o projeto de sua mãe junto ao coração. Vamos mostrar a eles como transformar desafios em oportunidades. O sol da tarde lançava sombras douradas sobre os campos da Santa Clara. Das janelas de sua sala, Helena podia ver os novos canteiros das hortas comunitárias, onde famílias inteiras trabalhavam juntas. Podia ouvir as risadas das crianças no novo parquinho e o relinchar satisfeito dos cavalos nos pastos bem cuidados. O relógio na parede, testemunha silencioso de sua jornada, continuava seu ritmo constante. Mas agora, cada tic-tac não marcava apenas a passagem do tempo, marcava também o pulsar de um sonho que crescia, se multiplicava e tocava cada vez mais vidas. Mãe, sussurrou Helena tocando a foto em sua mesa, continuamos seu trabalho. E ele está apenas começando. O auditório da Associação Rural estava lotado naquela manhã de primavera. Helena, em pé no palco, observava rostos conhecidos e desconhecidos na plateia. 6 meses haviam se passado desde o início do programa de expansão, e aquele era o primeiro encontro regional para compartilhar resultados.
O Projeto Sementes. Ela começou usando o nome que sua equipe carinhosamente dera ao programa. Já alcançou 12 fazendas em nossa região, mas mais importante que os números são as histórias que construímos juntos. No telão atrás dela, imagens começaram a passar. Hortas comunitárias florescendo em diferentes propriedades, funcionários participando de programas de capacitação, animais saudáveis em estábulos bem cuidados. Cada foto contava uma história de transformação. Na Fazenda Bom Retiro, Helena continuou, a implementação do programa de bem-estar animal reduziu em 70% os casos de enfermidades. Na Fazenda São João, o projeto das hortas comunitárias já alimenta 50 famílias. E na Fazenda Novo Horizonte, os índices de satisfação dos funcionários atingiram níveis recordes. Da primeira fila, Luísa sorria orgulhosa. Ela havia se tornado não apenas uma excelente coordenadora na Santa Clara, mas também uma instrutora respeitada, compartilhando seu conhecimento com outras fazendas. Após a apresentação, enquanto conversava com proprietários interessados no programa, Helena foi surpreendida por uma voz familiar. Sempre soube que você tinha potencial, filha. Ela se virou, atônita. Ali, a poucos passos, estava seu pai, Ricardo. O tempo havia deixado marcas em seu rosto, mas seus olhos ainda eram os mesmos que Helena lembrava. Pai, sua voz saiu num sussurro. Posso conversar com você um momento? Ele pediu, sua voz carregada de emoção contida. Helena sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, mágoa, saudade. Tudo misturado em seu peito. Luísa, percebendo a situação, aproximou-se discretamente. Quer que eu fique? Perguntou baixinho. Helena respirou fundo. Não, obrigada. Preciso fazer isso sozinha. Encontraram um banco no jardim da associação. Por alguns momentos, apenas o silêncio e o perfume das flores preencheram o espaço entre pai e filha. Eu vi sua foto no jornal, Ricardo começou. A matéria sobre as transformações na Santa Clara, sobre como você continuou o trabalho da sua mãe. O trabalho que você abandonou, Helena não conseguiu conter a mágoa em sua voz. E eu? Também era fácil me abandonar. Não houve um dia sequer que eu não me arrependesse, ele confessou, lágrimas nos olhos. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar. Então vi você no jornal, tão forte, tão parecida com ela. Percebi que estava na hora de tentar consertar meus erros, se você me der essa chance. Helena olhou para o céu azul da primavera, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre perdão e recomeços. O relógio em seu pulso, um presente que fizera a si mesma quando o programa começou a dar resultados. Marcava o tempo dessa conversa difícil, mas necessária. Não será fácil, ela finalmente respondeu. Há muito a reconstruir. Posso começar ajudando no programa? Ele sugeriu timidamente. Sou engenheiro agrônomo. Posso contribuir com os projetos de expansão. Helena sentiu um sorriso involuntário se formar em seus lábios. Era exatamente o tipo de sugestão que sua mãe faria, transformar dor em trabalho, mágoa em propósito. De volta à Fazenda Santa Clara, Helena encontrou sua equipe reunida no centro de convivência, ansiosa por notícias do encontro regional. Temos 5 novas fazendas interessadas no programa, anunciou, recebendo sorrisos animados em resposta. E talvez um novo consultor técnico. Luísa, que já sabia da conversa com Ricardo, apertou sua mão em apoio silencioso. Naquela noite, sentada em sua varanda com uma xícara de chá, Helena observava as luzes da fazenda. No estábulo, alguns funcionários faziam a última ronda. Nas casas, famílias se reuniam para o jantar. No céu, as primeiras estrelas começavam a brilhar. O relógio de sua mãe, agora na parede da varanda, continuava seu tic-tac constante. Helena sorriu, pensando em como a vida tinha suas próprias formas de curar feridas e abrir novos caminhos. Você tinha razão, mãe, sussurrou para a noite. Às vezes precisamos deixar o tempo fazer seu trabalho, como uma semente que precisa da estação certa para brotar. Em sua mesa, os planos para a próxima fase do programa aguardavam sua atenção. Mas naquele momento, Helena permitiu-se apenas estar presente, sentindo a brisa suave da noite e o perfume das flores que sua mãe tanto amava. O amanhã traria novos desafios,
novas fazendas para transformar e talvez um relacionamento familiar para reconstruir. Mas ali naquela noite tranquila na fazenda Santa Clara, Helena sentia que estava exatamente onde deveria estar, continuando uma história de amor, trabalho e transformação que começara muito antes dela. 1 ano havia se passado desde que Helena chegara à fazenda Santa Clara, procurando apenas um emprego para sobreviver. Agora, em uma manhã ensolarada de domingo, ela caminhava pelos campos verdejantes, observando as transformações que pareciam pequenos milagres diários. O centro de convivência estava especialmente movimentado naquele dia. Famílias de todas as fazendas participantes do projeto Sementes haviam se reunido para a primeira festa da colheita comunitária. O aroma de quitutes caseiros se misturava ao perfume das flores que decoravam o espaço. Sua mãe adoraria ver isso, comentou Dona Zefa, organizando uma mesa repleta de bolos e quitandas. Ela sempre dizia que uma fazenda só é verdadeiramente rica quando sua mesa está aberta para todos. Helena sorriu, ajudando a arrumar os últimos detalhes. Através das janelas abertas, podia ver as hortas comunitárias, onde dezenas de famílias cultivavam não apenas alimentos, mas também amizades e esperanças. Crianças corriam entre os canteiros, suas risadas ecoando pela manhã. Na área dos estábulos, agora um modelo de cuidado e bem-estar animal, Luísa conduzia um grupo de visitantes. O Ventania, completamente recuperado, exibia seu pelo brilhante enquanto galopava pelo pasto, símbolo vivo da transformação que era possível quando pessoas se uniam por um propósito maior. O programa já alcançou 20 fazendas, Ricardo comentou, aproximando-se com alguns mapas nas mãos. Nos últimos meses, pai e filha haviam construído uma nova relação, baseada não apenas no sangue, mas no compromisso compartilhado com o trabalho que Clara havia iniciado. E mais 3 assinaram o termo de adesão esta semana, Helena completou. Mas sabe o que mais me orgulha? Ver como cada fazenda desenvolve sua própria personalidade dentro do projeto. Não estamos criando cópias, estamos cultivando identidades. O Sr. Alberto, que observava a movimentação com satisfação, chamou a atenção de todos para um momento especial. No centro do pátio, uma placa seria descerrada. Instituto Clara Mendes de Desenvolvimento Rural Sustentável. Este instituto, anunciou o proprietário, será responsável por expandir ainda mais o trabalho iniciado aqui. E não poderia ter nome mais apropriado. Helena sentiu as lágrimas nos olhos enquanto a placa era revelada. Ao seu lado, Ricardo segurou sua mão, também emocionado. O relógio que pertencera a Clara, agora instalado na parede principal do instituto, parecia marcar não apenas as horas, mas também as batidas de um sonho realizado. Tem mais uma surpresa, Luísa sussurrou, guiando Helena até os estábulos. Lá na baia onde um dia ela começara sua jornada como tratadora, uma pequena placa dourada reluzia, Baia Clara, onde tudo começou. E dentro dela, para sua surpresa, o Ventania não estava sozinho. Um pequeno potro, nascido na madrugada anterior, dava seus primeiros passos desajeitados. O primeiro da nova geração, Antônio comentou orgulhoso. Pensei que você gostaria de dar um nome a ele. Helena se aproximou do pequeno animal, seu pelo ainda úmido do nascimento, reluzindo sob o sol da manhã. Recomeço, disse suavemente. Seu nome será Recomeço. A festa se estendeu pelo dia inteiro. Histórias eram compartilhadas, experiências trocadas, novos sonhos planejados. Cada pessoa presente carregava um pouco do espírito de transformação que havia começado com uma mulher corajosa e agora se multiplicava através de sua filha. Ao entardecer, quando as famílias começavam a se despedir, Helena subiu até o alto da colina que sua mãe tanto amava. Dali, podia ver toda a extensão da fazenda Santa Clara, e ao longe, as luzes das outras propriedades que agora faziam parte dessa grande família. O vento suave trazia o aroma da terra fértil, das flores do jardim e das promessas de futuro. No céu, as primeiras estrelas começavam a brilhar, como pequenos pontos de luz guiando o caminho. Você estava certa, mãe. Helena sussurrou para o vento. A vida é como uma fazenda. Precisamos preparar a terra, plantar com amor, cuidar com paciência e colher com gratidão. Mas, acima de tudo,
precisamos compartilhar a colheita. Em sua bolsa, o diário de sua mãe, agora complementado com suas próprias anotações, guardava não apenas memórias, mas um legado vivo que continuaria a crescer e se transformar. Na última página, Helena havia escrito: Querida mãe, seu sonho era uma semente que você plantou em meu coração. Hoje, ela floresce em cada sorriso, em cada abraço, em cada vida transformada. Não é mais apenas sua história, ou minha história. É nossa história, a história de todos aqueles que acreditam que o amor, o trabalho honesto e a coragem de recomeçar podem transformar não apenas uma fazenda, mas o mundo inteiro, um coração por vez. O sino da fazenda tocou, anunciando o fim de mais um dia, mas para Helena era apenas o começo. Cada amanhecer trazia novas possibilidades, novos desafios, novas chances de honrar o legado de sua mãe e construir seu próprio caminho. Na fazenda Santa Clara, as luzes se acendiam uma a uma, como estrelas terrestres iluminando o caminho de tantas vidas entrelaçadas. O relógio continuava seu tic-tac eterno, marcando não apenas o tempo que passa, mas também o tempo que transforma, que cura, que renova. E assim, sob o céu estrelado daquela noite especial, Helena soube que havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas sua missão: continuar plantando sementes de esperança, regando-as com amor e cuidado e compartilhando a colheita com todos aqueles que, como ela, acreditavam no poder transformador dos recomeços.